o reprodutor masculino e o reprodutor feminino, certo? Então, em relação ao digestório, ele vai começar, então, na cavidade bucal. Essa cavidade bucal, ela é diferenciada em função de que os lábios, né, se cornificaram, se transformaram nos bicos, tá? Esses animais não têm dentes. Em relação aos patos e gansos e marrecos, eles têm na borda desse bico umas estruturas serrilhadas, que eles serviriam como dente. Mas na galinha, que é a ave que vocês vão ter como base, não tem a presença de dentes, então. Tá? Então essa aqui seria a cavidade bucal. A língua tem esse formato triangular, ela é bem cornificada. Depois aqui a gente tem a presença de duas fendas, ó. Aqui tem uma fenda no palato duro e aqui uma fenda um pouco mais caudal a esse palato duro, ó. Seriam essas duas fendas aqui. Essa aqui é a fenda da coana, que seria a comunicação da cavidade bucal com a cavidade nasal. E aqui seria a fenda infundibular, que seria a comunicação com o ouvido desses animais, tá? O ouvido médio desses animais. Então, fenda da coana e fenda infundibular. Depois aqui a gente tem a região da faringe, tá? Então, essa região da faringe é que vai entrar em contato com essa fenda infundibular. E essa região aqui da coana, né, da fenda da coana, vai entrar em contato com a cavidade bucal. Depois a gente tem, depois saindo da faringe, a gente vai ter o que a gente chama de esôfago, tá? Só para mostrar para vocês aqui antes, essa aqui é a laringe, ó. A laringe da galinha, tá? A laringe cranial. Não é dessa laringe aqui que sai o som, vai sair o som da laringe caudal, com o seguinte. Mas o respiratório para vocês não interessa, só mostrando que essa aqui é a laringe. Então vai vir a faringe, da faringe então ela vai ser a comunicação entre o esôfago e a cavidade bucal. O esôfago então é um tubo, né? Ele é bem desenvolvido ele é mais alongado na região cervical. Então esse aqui seria o esôfago cervical. Então, marcado aqui na prova, a estrutura assinalada é esôfago cervical, tá? Não esqueça. Nas aves que comem grãos, a gente vai ter essa dilatação nesse esôfago cervical, que é chamado de papo ou inglúvio, tá? Que é essa dilatação que serve como um reservatório para esses grãos. Vocês conhecem aquele patê de fígado de ganso? O que eles fazem? Eles pegam um ganso, botam tipo um funil aqui na faringe e largam milho lá para dentro. Aí o papo fica gigantesco, lotado de milho. E aí com isso esse milho vai sendo liberado, né, e começa a ocorrer a digestão. Em função da grande quantidade de gordura que esses animais recebem 2, 3, 4 vezes ao dia, esse fígado não dá vencimento. E aí com isso o fígado começa a falhar e vai entrando em colapso até que chega na cirrose. E aí com isso eles abatem o animal, pegam o fígado e fazem o patê. Então eles fazem administram essa quantidade bem grande de substâncias, de um grão bem gorduroso, né? E o fígado não dá vazão para tudo isso e aí acabam fazendo esse patê aí. Então isso aqui tudo é o esôfago, até aqui, ó, é o esôfago cervical. A dilatação, papo ou inglúvio, tá? A partir daqui nós entramos na cavidade celomática. Vocês sabem que as aves não têm divisão de cavidade torácica e cavidade abdominal, que não tem diafragma, tá? Então as estruturas estão todas juntas aqui. E aí com isso vai ter uma parte que a gente chama de esôfago, ó, como está mais próximo aqui a região do coração, então eles chamam de esôfago torácico. Então essa aqui seria o esôfago cervical e aqui então, deixa eu pegar aqui, ó, vai chegar aqui dá para ver melhor. Esse aqui, esse espaço que viria daqui até aqui, tira o coração. É muito bagunçado. Daqui até aqui seria o esôfago torácico, tá? Então o esôfago torácico é curto, o esôfago cervical é longo, tá? Então esse esôfago vai chegar nessa primeira porção aqui do estômago. O estômago então das aves é dividido em duas partes.
Esse primeiro aqui que está aberto, que tem esse formato mais alongado, que tem essas papilas, ó, estão vendo que tem na mucosa essas elevações? Essas papilas, então, vão liberar suco gástrico para começar a digerir esse alimento. Então, esse aqui é chamado de estômago glandular ou proventrículo. Tá? Então, esse aqui é o estômago glandular. Marcado aqui, então, vocês já sabem, essa mucosa cheia de papila, antes do estômago mecânico, é chamado de estômago glandular. Aí depois esse alimento vai para essa parte aqui, que é o estômago mecânico, ou vulgarmente chamado de moela. Tá? Então a moela, ela apresenta uma musculatura extremamente reforçada, com fibras em várias direções, para que esse grão seja triturado, né, para o animal conseguir depois absorver os nutrientes desse alimento. Tá? Muitas vezes, quando o animal não consegue muito grão, ele até come areia, para deixar essa mucosa da moela bem endurecida. Tá? Se vocês forem no açougue e o açougueiro vender para vocês a moela fechadinha assim, tá? Fechadinha, sem estar limpa, sem estar aberta. Aí vocês vão abrir e aí vocês vão ver uma película amarela, ó, que seria isso aqui. Aqui ela já está formalizada, já faz um tempo, então já perdeu a cor amarelada, já está meio cinza aqui. Então essa película aqui é o estrato córneo. Estrato córneo, ela é bem dura. E isso, com a alimentação com grãos, ou então ficando uma areiazinha aqui, faz com que essa mucosa da moela crie esse estrato córneo. Esse estrato córneo ele é importante porque ele vai ajudar, né, na movimentação aqui para triturar esses grãos. Então, se estiver marcado aqui, o que vocês vão responder? Estrato córneo. Estrato córneo. Se estiver fechadinho, aqui, Moela. estômago mecânico. Não se esqueça, estômago mecânico. Se a gente faz a moela e não tira isso aqui, ela fica amarga, tá? Com um gosto ruim da moela. Então, sempre que vocês forem comprar e ela estiver fechadinha, não estiver limpa, vocês têm que abrir, lavar bem e retirar. É bem fácil de tirar e é bem amarelo. É chamado de estratocórneo. Até aqui tudo bem? Então sim. Esse aqui é o estômago glandular e esse aqui é o estômago mecânico. Depois vai ter a passagem, então, do alimento para a primeira porção, então, do intestino. O intestino, então, ele vai ser composto pelo duodeno, o intestino delgado, pelo duodeno, e aqui essas peças já têm uma certa idade, né? Então, ó, isso aqui seria o restante, essa parte aqui da minha mão, o jejum no ilho. Então, essa aqui seria o duodeno, toda essa estrutura, né? Que vai ter um duodeno descendente, uma flexura e um duodeno ascendente. Nessa região aqui do duodeno, a gente tem esse órgão, ó, que também é bem importante para as aves, que é o pâncreas. Tá? O pâncreas nas aves ele é dividido em 3 lobos, são lobos bem fininhos, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, e no meio deles ainda tem mais um. E cada um desses lobos vai ter um conduto pancreático, o pâncreas vai eliminar enzimas importantes para a digestão, e aí com isso, esses condutos chegam mais ou menos na porção, né, aqui na porção final então do duodeno. Tá? Então, entre o duodeno vai estar o pâncreas. Então, se estiver marcado aqui, duodeno. A porção do intestino delgado assinalada é Duodeno. do intestino delgado. Então, não quero ouvir nenhum seco, tá? Nem na outra prova. A porção do intestino grosso assinalado, jejum no ilho. Por favor, tá? Então, o duodeno, e entre o duodeno, então, a gente vai ter o pâncreas, certo? Depois, a continuação, então, desse duodeno, aqui tá ele, ó, aqui tem a continuação do duodeno, vai ser o jejum no ilho. Então, tudo isso aqui é o jejum no ilho, que vai ser preso, então, né, no teto dessa cavidade pelo mesentério, né, que é essa membrana aqui, essa prega de peritônio que prende essa estrutura ali na parede no teto dessa cavidade. Então, já sabem, não tem como confundir o duodeno com o jejum no ilho, tá? Esse jejum no ilho, a parte final, como é que se chama?
ilho, né? O ilho. E a particularidade que a gente tem nas aves é que o ilho vai chegar direto no reto, porque o intestino grosso das aves ele vai ser composto pelo seco, são 2 secos, deixa eu só localizar aqui, tá? Deixa eu soltar ele aqui, ó, um seco e aqui o outro seco, ó. Tá vendo que são 2 estruturas cegas, ó, que nem o seco dos mamíferos, né? Mas são 2, para conseguir digerir então essa celulose, eles precisam de 2 secos, tá? Então, se tiver marcado aqui, o que vocês vão responder? Ilho. Se tiver marcado aqui, reto. Aqui, seco, que aí a gente vai deixar numa posição que vocês vão ver a bandeirinha aqui, vão conseguir seguir, vão ver que é um fundo de saco. Então, sabe que é o seco. Então, o importante nas aves é que o ilho vai terminar no reto. Tá? O ilho vai terminar no reto. Enquanto que nos outros, todos os mamíferos que vocês estudaram, o ilho terminava lá no cólon ascendente. Tá? Então, ó, ilho, reto, seco e seco. Tá? Então, não esqueçam, a ave apresenta 2 secos que são voltados, então, cranialmente. Tá? Eles são bem alongados. Tá? Então, o ilho vai se terminar no seco. E o seco, o ilho, o reto, por sua vez, vai chegar nessa região aqui, que vocês sabem que as aves não apresentam bexiga, né? Ela apresenta, assim, uma região que a gente chama de cloaca, onde vão desembocar tanto a parte vai ter tanto a parte do reprodutor, quanto a parte do intestino, quanto a parte urinária. Tudo vai chegar aqui. Então, o reto vai chegar, ó, aqui tá o reto, certo? O reto, então, vai chegar na cloaca. A cloaca, ela é dividida em 3 porções. Nessa porção aonde chega o reto, é o que a gente chama de coproceu. Então, a gente pode marcar aqui, a estrutura assinalada é que chega na cloaca, na região do coproceu. Tá? Então, coproceu é a primeira porção, então, da cloaca. No coproceu vai chegar o reto. E o reto vai trazer o quê? Fezes. Então, no coproceu vai ter o cocô. Tá? Coproceu, cocô. Não se esqueçam disso. Tá? Então, reto vai chegar aqui na região da cloaca, nessa região que é o coproceu. Tá? Depois, a outra porção que a gente tem da cloaca é essa porção aqui, ó, que é o uroceu, que depois, quando a gente falar do reprodutor e do urinário, eu volto aqui, mas só para mostrar para vocês. Essa região é a região do uroceu. Na região do uroceu, a gente vai ter os órgãos reprodutores e vai ter chegando aqui os ureteres. Então, no uroceu vai chegar a urina. Urina, uroceu. Tá? E a última porção é essa porção aqui mais da ponta, que é o proctoceu. Tá? Proctoceu, uroceu, coproceu. Quem chega no coproceu? Reto. Tá? Vou botar cocô lá. É só para vocês lembrarem que no coproceu. E aqui na região do uroceu, quem que a gente vai ter? O sistema urinário e também o sistema reprodutor. Tá? Então, a urina vai estar aqui no uroceu. E essa região aqui mais distante, né, mais caudal, é o proctoceu. Essa divisão da cloaca, certo, que vai cair, tá? Coproceu, uroceu, proctoceu. Vocês já viram as fezes de uma ave? Já, né? Tem uma parte branca e uma parte escura, concordam? Então, aquilo ali é a mistura da urina com as fezes. O branco é a urina, que eles têm muitos sais de urato na urina, então por isso que a urina fica branca. Então, quando eles evacuam as 2 coisas juntas, tá? Então, o branco é a urina, o mais escuro seriam as fezes, tá? E no momento que vai ser feita a colocação do ovo, então quando vai ser feita a cobertura dessa fêmea, né, tanto o macho quanto a fêmea, eles revertem a cloaca. E aí, com isso, expõem os órgãos genitais. O galo vai fazer vai galar, né, a galinha
através do falo, que é o órgão reprodutor do macho, e no momento que essa fêmea for colocar o ovo, aqui na região da vagina, isso aqui seria a vagina, que está na região do uroceu, essa vagina, essa cloaca, ela vai se everter, e aí com isso, o certo é que esse ovo não saia sujo, que ele saia bem limpinho, né? Porque no momento que ela fizer essa eversão, ele não vai entrar em contato com as estruturas que fazem parte aqui também da cloaca. O certo é isso aí. Entenderam, turma, em relação ao digestório, essa primeira parte aqui, tranquilo? Até agora? Ó, então aqui é o reto. O reto, então, vai chegar nessa região do coproceu, tá? Que é essa aqui. Aqui é a região do uroceu. Na região do uroceu a gente vai ter o genital e os ureteres chegando aqui. Então, por isso que tem a urina. E aqui é a região do proctoceu. Então, por isso que a gente pode assinalar e perguntar em que local chega na cloaca. Tá? Entendido? As 3 partes? E aí, então, a única coisa que está faltando em relação ao digestório seria essa glândula aqui, que é o fígado, né? O fígado nas aves, ele é bem desenvolvido, porque precisa de bastante bile, então, para digerir esses grãos. Então, a gente vai ter o lobo direito, que é maior, e aqui o lobo esquerdo. Colado no lobo direito, a gente vai ter a vesícula biliar. Tá? Então, essa aqui seria a vesícula biliar. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter um conduto que vai ligar o fígado à vesícula biliar. Então, ele é chamado de hepatocístico. Com isso, vai ter que ter um conduto que vai comunicar essa vesícula até essa porção final aqui do duodeno, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem o duodeno, essa aqui é a porção descendente, flexionou, e aqui é a porção ascendente. Aqui é o final do duodeno. A partir daqui vai começar o jejum no ilho, tá? O jejum no ilho começa aqui. Então, vai ter que ter um conduto que vai dessa vesícula para o intestino. Então, ele é chamado de cisto entérico. É exatamente esse conduto aqui, ó. Esse conduto aqui, cisto entérico, porque ele vai sair da vesícula biliar e vai para o intestino, tá? Então, por isso que ele é chamado de cisto entérico, é esse conduto aqui. E depois a gente vai ter que ter um conduto que vai levar a produção de bile do lobo esquerdo, né? Então, por isso que esse conduto que vai do lobo esquerdo até o duodeno é chamado de hepato entérico, porque vai sair então do fígado até o duodeno, tá? Isso aí tá escrito no polígrafo de vocês, então por isso que eu tô falando, tá? Então, quantos lobos tem o fígado? 2. Qual é o maior? Direito. No direito a gente vai ter em contato com ele a vesícula biliar. Vai ter que ter uma comunicação, então vai ter que ser um conduto que se chama hepatocístico. E vai ter que ter uma comunicação dessa vesícula com o intestino. Então, o conduto cisto-entérico. E depois tem que ter um outro conduto que leve a secreção do lobo esquerdo para o intestino. Então, é chamado de conduto hepato-entérico. Tá? Hepato-entérico. E tem uma outra estrutura que fica aqui nessa região de transição, né, bem próxima a essa região de transição aqui dos estômagos, que é essa bolinha aqui, que é o baço, tá? O baço, então, não faz parte do sistema digestório, né? Ele faz parte do sistema circulatório e da defesa do animal, mas ele está próximo aqui, então, só para mostrar para vocês que esse aqui é o baço, tá? Então, se tiver assinalado aqui, vocês estão vendo que está próximo, então, ao estômago, esse nódulo aqui, de cor bem escurinha, chamado de baço, tá? Entenderam, turma, em relação ao fígado? Prestaram atenção em relação ao pâncreas também, onde é que ele se localiza e tal? Tranquilo?
Então tá. Então, alguma dúvida em